Figueiredo, estamos aqui para o podcast de Amarelo e Negro. Antes de mais, muito obrigado pela sua presença, para falarmos aqui um bocadinho de si, da sua passagem pelo FAF e da sua carreira. Ahm, como é que chegou ao FAF em 86? Em 86, portanto, estava a jogar vivia no Porto, estava a jogar no Penafiel e, e portanto, o Personeca que me indicou ao FAF. Pronto, e entretanto depois vim a FAF e gostei das pessoas. Gostei das pessoas portanto, com quem contactei no início. E achei interessante e gostei, gosto de FAF, ainda cá estou. Portanto, Acabou por ficar cá, não é? ainda permaneço aqui. Gostei de facto também digamos, da história do FAF que eu ajudei portanto, a conquistar. Portanto, o facto de termos tido sucesso aqui em FAF, uma vez que conseguimos uma subida à primeira divisão, que era, portanto, que foi a única, não é? Pronto, e tudo isso, depois entretanto as pessoas também, portanto eu gosto do sítio, eu gosto das pessoas, pronto, e fiquei até hoje. Uhum. Vamos um bocadinho atrás só para puxar a fita ao início da sua carreira. Como é que começou o futebol? Onde é que começou? Depois passou pelo Amora, passou pelo Estrela de Porto Alegre, pelo Penafiel, Boa Vista, Leiria, veio do Penafiel para o FAF. Como é que tudo começou no futebol? Eu gostava de futebol, mas não era propriamente aquele vício de ser jogador, de ser, e curiosamente foi um colega meu que me convidou a ir treinar ao Almada à experiência. Eu tinha já 17 anos, portanto 16 a fazer 17. Fui treinar, portanto, curiosamente ele gostava muito, esse meu amigo gostava muito de jogar futebol, ser jogador de futebol, e fomos treinar a experiência ao Almada. Portanto, aquilo para mim também era novo, não é? Eu jogava no colégio e tal, eu estudei num colégio, tínhamos muito desporto, jogávamos futebol e tudo em Leiria. Acontece que nós começámos a treinar e aí a meio do treino o treinador chamou-me para não sei onde é que tu moras e tal, não sei quê. Portanto, ele, quer dizer, nem me deixou acabar o treino, quis logo que eu ficasse. Curiosamente o meu amigo não ficou, mas foi ele que ao fim e ao cabo, que me incentivou a ir treinar à experiência ao Almada. Pronto, depois, portanto, fiz um ano de júniores, no ano a seguir, depois ainda joguei, salvo erro, 2 épocas na segunda divisão, com a Almada, antes era uma equipa de segunda divisão. Pronto, depois por aí, portanto, a partir daí começou a minha carreira. Portanto, comecei a ter, inclusivamente quando jogava no Almada, tive clubes interessados em mim, o caso do Bolonenses, onde eu tive a experiência. Chegou a estar no Porto também, não é? E no Porto também, quer dizer, um dia cheguei ao café, estava lá um amigo meu com um jornal, com o Record, tu vais para o Porto. Eu não sabia que o Porto estava interessado em mim. Sou pelo jornal. Sou pelo jornal. E depois fui ter com o presidente do Almada, que não queria que eu fosse para o Porto. Ele não queria que eu fosse para o Porto, porque nós na altura estávamos presos aos clubes, não havia liberdade contratual. Não é? Só depois em 1965, quando o Artur Jorge criou o Sindicato dos Jogadores, é que nós começámos a ter liberdade, digamos, de escolher os clubes até aí estávamos presos aos clubes, eles não, positivamente não nos dispensavam. Pronto, estive ali, portanto, isso a mim, claro que me motivou, não é? Deu-me um bocadinho mais, digamos, aí a partir daí comecei a pensar que de facto podia fazer carreira
carreira no futebol. Aliás, no Porto, o treinador do Porto era o Bela Gutmann, Histórico, sim. Histórico. Ele fez o princípio da época, eu estive lá um mês a treinar. Antes dele se despedir, ele chamou-me lá ao gabinete dele e disse-me para eu continuar, que eu tinha futuro, e eu fiquei espantado. A partir dali, pronto, penso que foi isso que me motivou muito para tentar ser jogador de futebol. Pronto, eu sem grande escola, não tive escola. Aliás, antigamente também o futebol era totalmente diferente do que é agora, não é? Claro. Agora há condições, começa-se a jogar jovens com boas condições, antigamente não. Aquilo era um bocadinho pontapé para a frente e para o ar. Sim. Eu falava aí que o futebol era muito diferente, ainda apanhou também o serviço militar, não foi? Sim. Depois, já depois de 25 de Abril, não é? Eu pensei, portanto, tentei cumprir só 6 meses, porque 9 meses, minto. Penso que ainda eram uns, não sei se não eram 24 meses, o que era, portanto, o serviço militar. Ainda apanhei, portanto, na altura já era casado, mas como tive um filho e tal, isso ajudou-me também a sair da tropa. Além de que eu também me recusei a ir para o ultramar. Pois como tinha, digamos, no fundo já tinha responsabilidades de família e tal, portanto consegui só fazer 9 meses de tropa. Uhum. Já falámos um bocadinho da sua chegada ao FAF. Tem aquela época inicialmente a nível de êxitos, tem aquela primeira época da subida, 87, 88, não é? Salvo eu. Sim, acho que sim. Quinto lugar, e acho que chegaram aos quartos de final da taça e perderam com o Benfica 1-0, não foi? Sim, salvo erro. Que memórias é que tem dessa época, Figueira? Da época em que... Da época da subida, sim. Da subida do FAF? Sim. Essa época foi muito, como é evidente, foi interessante, não é? Quer dizer, é sempre bom, é sempre, digamos, uma coisa, como é que é dizer, um feito, digamos, que quando uma equipa consegue subir a uma divisão, portanto, a uma liga em que nunca tinha estado, né, no alto nível, portanto, do futebol, né? Isso é evidente que isso foi um objetivo conseguido com muito esforço, com muita ajuda, digamos, aqui, portanto, das pessoas. Lembro-me que os adeptos do FAF nessa altura acompanhavam o FAF e davam-nos muita força, né? E é evidente que isso para qualquer jogador é um troféu, é um objetivo que se consegue e que de facto nos marca um bocado. Uhum. Agora fiquei aqui na dúvida, esse Benfica FAF é 86-87 ou 87-88? Dos quartos de final da taça? Eu penso que é na segunda época, não é? Deixa-me pensar. Acho que sim. Deixa-me só ver aqui. Não me recordo. Confirmamos já rapidamente. Que agora também fiquei aqui. 87-88, exato. É na época da subida. Exatamente. Na época da subida, chegam aos quartos de final da taça e perdem 1-0, salvo erro, um gol do Pacheco. Sim. Exatamente, é isso, não é? É isso mesmo. E depois dá-se a situação daquela história do suborno também entre o Macedo Cavaleiros e o Famalicão. Como é que viveram isso também, porque acabou por afetar ali a preparação da época seguinte. Depois a época da primeira divisão começou mais tarde. Como é que viveram aquele defeso entre toda essa expectativa? Sim, e claro que isso criou algumas dificuldades para enfrentarmos o campeonato com outros
com mais capacidade, não é? E isso afetou-nos muito, mas de qualquer forma acho que fizemos sempre, fizemos um bom trabalho sempre. O meu lema era sempre dar o máximo, seja em que circunstâncias fossem. E... Que tipo de conversa é que havia? Porque, ou seja, ainda havia aquela, se calhar o plantel meio em definição, que conversas é que havia entre os jogadores na preparação para essa época? Não, eu referi-me, digamos, à primeira equipa, que, por exemplo, que o FAF teve, com o professor Neca, por exemplo, não é? Eu penso que houve, eu acho que os jogadores que foram contratados, houve jogadores que estiveram muito longe das expectativas quando foram contratados. Casos de jogadores até com experiência da primeira divisão, Moisés, jogadores que jogaram no Benfica. Havia um jogador do Benfica também que veio para aqui lesionado, que era deixa-me ver se eu me lembro do nome dele. Veio na altura, eu salvo erro, é o primeiro jogador a marcar um gol na primeira divisão pelo FAF, que é o Padinha, não é? O Padinha, sim, o Padinha. Não era esse. Não. Está a falar da primeira época, não é? Sim. Okay. Sim. Não, mas depois também vieram aqueles jogadores para o Benfica. Eu tenho que reconhecer que não, quer dizer, não trouxeram muito à equipa. Acho que houve ali, assim, digamos, as contratações às vezes, portanto, não são muito felizes, não é? Dá-me a impressão que aquilo, portanto, também aquilo não foi muito bem estruturado, como de facto houve aqueles problemas todos, não é? Portanto, não foi muito bem estruturada a equipa, quer dizer, não conseguimos dar alguns resultados por causa disso, não é? Mas na primeira divisão penso que tivemos uma boa época, podíamos ter de facto mantido, as coisas teriam sido diferentes, não é? Se tivéssemos continuado na primeira divisão, descemos por um ponto. Houve claro que toda aquela situação, digamos, daquelas acusações de corrupção daqui e da acolá, não é? Isso afetaram-nos um bocado, mas de qualquer forma nós até acho que fizemos uma boa época. Descemos. Uma segunda volta melhor que a primeira. Uma segunda volta muito boa. Porque 20 pontos na segunda volta, 12 na primeira, salvo. Depois fizeram-se mudanças. O treinador que veio, de facto, tinha outra, digamos, tinha outra capacidade, outras táticas, portanto, né? E foi pena porque deixamos de divisão. Se calhar o FAF, a história seria diferente, que se calhar hoje ou pelo menos durante algum tempo poderíamos ter mantido a primeira divisão, não é? Claro. Indo ao início precisamente dessa época, o FAF começa essa época com o jogo da quarta jornada. Perdem Setúbal 4-0. 4-0, o primeiro jogo. Que memórias é que tem desse jogo? Eventualmente aquele nervosinho antes do jogo, o FAF a estrear-se na primeira divisão? Que memórias é que tem desse dia? Portanto, quer dizer, normal que nós tivéssemos entrado mal, porque a grande parte dos jogadores também não tinham jogado ainda na primeira divisão, em construção, né? E isso é evidente que a forma como nós subimos de divisão, aquilo não foi o ideal, não se preparou a época tão bem como se tivesse sido de uma outra forma, né? Claro. Mas é evidente que começamos mal, mas depois nós até jogámos, depois na segunda volta, fizemos uma boa segunda volta, jogámos bom futebol, que pelo menos era o que toda a gente dizia, não é? E foi pena porque o FAF poderia ter tido outro percurso, não é? Digamos, e foi pena que tivéssemos descido logo a seguir. Depois não houve capacidade para depois dar a volta e voltar digamos, a investir assim, a esse nível para continuarmos a subir na primeira divisão. O FAF até acaba por ganhar logo o primeiro jogo em casa contra o Farense, não foi? 1-0. O tal golo do Padinha. Tem memórias desse jogo, o estádio cheio. Nessa época o estádio encheu muitas vezes, se calhar olhando até para aquilo que se vê nos dias de hoje, eram enchentes ali no Parque Municipal dos Esportes. Lembra-se desse jogo?
também. Do Farense? Sim. Do Farense, não, há alguns jogos não me lembro, lembro-me de outros, lembro contra o Sporting, lembro contra o Benfica. Estádios cheios também, não sim, é? sim. Muita gente. Alguns jogos já televisionados na com altura. Com o Porto também, que empatámos em casa com o Porto, 0-0. Com o Benfica também tivemos, acho que fizemos um bom jogo com o Benfica, muito bom. Com o Sporting também, acho que perdemos 1-0, se não me engano. Até me foi atribuído um golo, um autogolo, para mim eu não considero que fosse autogolo, mas foi um cruzamento que fizeram sobre o lado esquerdo, e a bola, digamos, o Kim ia a sair, e bateu-me na perna, portanto eu ia a fazer uma dobra, era o Cláudio, estava a ver, não sei se era o Cláudio, o central era, e a bola, portanto, entrou, depois até me foi atribuído esse gol, que eu considero que não foi autogol. Infelizmente contou. Sim, mas contou. Perdemos. Mas fizemos, acho que fizemos um campeonato interessante. Dá-se ali também a mudança de treinador do José Rachão para o Manuel. Sim, o Manuel Oliveira. Aí melhoramos muito. Eram dois treinadores diferentes. Que diferenças é que tinham? O que é que mudou quando diferentes. Manuel Oliveira tinha um bocado o condão de pegava nas equipas e conseguia muitas vezes salvar as equipas, e penso que foi por isso também que o foram buscar, não é? Foi uma situação mais mental na altura da equipa? Um bocado, e o estilo de jogo, também, um bocadinho. Ele era um bocado tático, penso que ele tendo vindo um bocadinho mais cedo, possivelmente nós éramos capazes de nos ter mantido, não é? Mas o futebol é assim mesmo, não é? Claro. Depois da parte final também há lá um célebre jogo com um gol polémico em Braga, não é? Se calhar empate 2-2, se não me engano. Empate 2-2. Se não houvesse esse golo, se não tivesse sido validado. As pessoas dizem que o Braga não ajudou, não sei o quê, portanto que éramos uma equipa daqui, não sei quantos. Mas nós fizemos um bom jogo contra o Braga e fizemos um bom resultado. O problema foram os outros jogos que nós perdemos. Agora, com o Braga, empatar em casa do Braga 2-2 é um bom resultado. Foi um bom resultado. Mas nós também deixamos, porque no último jogo, eu por acaso nesse jogo do Braga, fiquei no banco. Fiquei muito zangado com o treinador. Porque não pôs a jogar num jogo que era fundamental, porque havia o Jorge Gomes, que era um jogador muito, muito possante e muito importante na equipa do Braga, e eu queria jogar contra ele, quer dizer, sabia que tinha possibilidades de jogar. Ele meteu-me no banco. Eu antes do jogo quase que lhe apertava os florinhos ao treinador, porque ele pôs no banco. Não, é verdade. Porque ele, quer dizer, ele chamava-me sempre lá, antes dos jogos, eu era capitão de equipa e tal, para falar sobre o jogo e tal. E quando ele me disse que eu não sei o quê, vai ficar no banco e tal, não sei o quê, e eu, eu partilho aqui os florinhos, você está a falar sério? Eu não vou jogar contra o Braga? É maluco? Ok. Porque meter um jogador que não estava em condições para jogar tão pouco, quando ele, esse jogador, que era um brasileiro que esteve cá, era inclusive recordo? Paulo César, okay. Salvo erro. Paulo César, que ele não estava em condições, ele tinha um problema, não tinha uma lesão, tinha no pé, ele cocheava, não é? Não sei bem porquê, ele meteu-me no banco, e depois quando eu entrei, acho que ainda estávamos a ganhar 2-1, ele mandou-me aquecer, eu ali em frente, ali ao banco, a dizer, sempre a olhar para ele, como é que é, para entrar, para segurarmos o resultado. Quando eu entrei já tínhamos sofrido o segundo gol. Mas houve ali alguma razão para não jogar, ou foi opção? Não percebi aquela. Ele depois até tivemos conversas um bocadinho assim,
digamos, um bocadinho, mesmo eu não consegui perceber, não consegui perceber. Depois ele, portanto, nós, depois a seguir um jogo decidido depois era o Portimonense, e ele depois, eu apanhei um cartão amarelo, eu depois entrei e levantei o pé alto e levei um cartão amarelo por causa uma jogada com Jorge Gomes. Queria tanto marcá-lo que fez a falta e levou o amarelo. E empatámos o jogo, e depois no jogo, portanto, ele veio um amarelo e já não pude jogar em Portimão. E depois o Manuel de Oliveira disse não sei o quê, porque tu não sei o quê, porque deixamos visão por causa de ti, porque tu tinhas que marcar um jogador do Portimonense que acabou por marcar 2 golos, um jogador que marcou 2 golos, eu é que o ia marcar, estava a contar comigo para isso, quer dizer, não me meteu no Braga, que era um jogo importante, para depois não, portanto, depois ganhámos aqui em casa aos Chaves, no último jogo ganhámos aos Chaves, mas ficámos a um ponto da descida, ou da permanência, aliás. Depois ainda faz mais um ano no FAF. Foi dos clubes em que esteve mais anos na sua carreira. Sim. Depois acaba por ficar cá. Que memórias é que mais tem desses 4 anos? Também histórias de balneário, certamente havia na altura sim. Alguma coisa mais engraçada, fora da caixa, que tenha acontecido? Não, assim nada especial. Eu mesmo na última época, digamos, que quando eu deixei de jogar porque não chegámos a acordo com o FAF. Eles na altura puseram-me à vontade, perguntaram-me se eu queria ser jogador, se queria ser diretor, se queria ser... Já em 1990, não é? Quando estava Sim, depois na última época. E eu na altura, portanto, como eles também, portanto, fizeram uma alteração muito grande a nível, digamos, dos vencimentos e tudo, não sei o quê, portanto, eu disse que queria ser jogador, apesar de ter 37, 38 anos, 37 anos, eu sentia-me com força para jogar futebol. Depois acabei por não continuar a jogar, não é? Depois fiquei como... Quis deixar de jogar ou disse que era um ponto final ali? Não, eu depois trabalhei com o Valença, fui adjunto com ele. Portanto, na altura também tinha um negócio e tudo, e portanto não queria, portanto, tinha que também cuidar disso. Depois, portanto, ainda fui, portanto, fui adjunto do Valença. Depois tive um ano sem jogar, depois ainda fui treinador do FAF. Fui treinador do FAF em 4 meses, talvez. Isso em que época? A época exatamente não sei dizer, mas foi após, portanto, depois de eu ter deixado de jogar. Foi 89, 90, 2 épocas depois. 92, mais ou menos. Sim. Depois ainda tem uma passagem no Cabeceirense, não é? Mais tarde. Sim, mais tarde. Aí já jogador, treinador. Sim, aí já tinha, quer dizer, fui convidado para treinar o Cabeceirense. Depois fui convidado pelo presidente do momento, e pronto, depois acabei ainda por jogar, estive 2 anos no Cabeceirense e voltei a jogar no princípio. Portanto, na primeira época pelo menos jogava, porque era portanto, a direção do Cabeceirense e os próprios jogadores queriam que eu jogasse, que eu treinava com eles, portanto, não é? Treinava com eles e eles achavam que eu estava
ainda estava bem para jogar, pronto, e depois foi assim. Mas depois deixei o futebol, depois a partir dali deixei. Pronto, mas manteve essa ligação à FAF, não é? Olhando para a sua altura e para agora, o que é que vê de diferenças? Continua a acompanhar o FAF também? Tive uma fase em que não acompanhava, não acompanhava, desliguei-me um bocadinho do futebol. Ultimamente tenho assistido a alguns jogos, agora também às vezes conseguimos ver no Canal 11, não é? Sim, Canal 11, sim, não é? sim. No Canal 11, alguns jogos e tal. E, pronto, e acompanho e interesso-me e quero saber os resultados e torço para que o FAF consiga subir divisão, que eu acho que no mínimo dos mínimos era estarmos na segunda liga, não é? E penso que também tínhamos muitas possibilidades, quer dizer, possibilidades, digo eu, não digo económicas porque isso é que conta, não é? Isso é que é importante, mas o FAF podia perfeitamente andar na primeira divisão, na primeira liga, não é? Temos aqui uma cidade, há clubes muito menores que conseguem manter-se na primeira liga. Aqui em FAF, basta, as pessoas têm a querer, não é? Claro. As pessoas têm a querer, ter vontade que isso aconteça. Este ano ainda há uma possibilidade digamos, não é? Ainda matematicamente ainda há, não é? Ainda será possível. A possibilidade de subirmos à segunda liga. Isso seria ótimo, não é? Se isso acontecesse. E claro que era interessante, e isso motivava mais as pessoas a ir ao futebol, e com certeza que o FAF se calhar voltava a renascer, digamos, e as pessoas a acompanhar mais se estivéssemos, portanto, na segunda liga. Vamos ver se quando esta conversa for para o ar, se o FAF está já na segunda liga ou ainda na Liga 3. Pois era bom. Era bom. Oh, Figueiredo, eu estava aqui a fazer uma pesquisa muito rápida, falou-me da sua transição do final de carreira. O Figueiredo chega a encontrar o Rui Costa quando ele está cá. Sim. 90-91. Sim, lembra-se bem dele cá? Sim, como quando eu era treinador adjunto com o Valença. Exatamente. Com o Valença. O Rui Costa, curiosamente, ele veio para a FAF, e nesse ano havia o Campeonato Nacional Mundial do Mundo. Eu recordo-me quando o Rui Costa veio para cá, o Rui Costa era trinco, diziam que ele era médio defensivo. E eu dizia ao Valença, este aqui, ele é um jogador dele, com uma técnica muito boa, não sei o quê, posse de bola, depois até de já era a bola, não sei diferenciado quando chegou cá. Agora, ele não mete o pé, ele não pode ser médio defensivo, não é? E nesse ano em que ele foi convocado, porque começou a dar aqui, o FAF estava a fazer tão bom campeonato, nós podíamos ter, foi na altura em que se criou a divisão de honra, na segunda, não foi? A segunda divisão de honra, e nós podíamos ter ficado nessa divisão. E o FAF fica em segundo nesse ano atrás do Rio Ave. Sim, exatamente. O jogo com o Rio Ave foi catastrófico. Nós fizemos um bom jogo, não fomos felizes com o árbitro e podíamos ter feito muito melhor. Mas mas ele veio cá o adjunto do Carlos Queiroz, que era como é que era o adjunto dele? Quem é que sabe? Nel Vinhada. Ele veio cá para falar connosco sobre o Rui Costa. Sim. E eles estavam a contar com ele para ele jogar tipo à frente da defesa, não sei.
E eu disse, pá, desculpem lá, mas o Rui Costa, pá, é um jogador é um 10, é um jogador de meio campo à frente, porque ele é muito bom tecnicamente e tudo. Eles ficaram assim um bocadinho assim, o Nel Vinhada ficou assim um bocadinho admirado e tal, não sei o quê. Eu disse, pá, ele não é aquele jogador, pá, digamos, defensivo, ele é um indivíduo, portanto, que constrói jogo, assim. E a prova é que ele depois até, no campeonato de júniores, ele foi convocado, claro, para o Mundial, não jogava, ficou no banco, ficava no banco os primeiros jogos, mas depois houve um jogo em que ele entrou, fez um golaço, e a partir daí depois ele fez um campeonato muito bom. A parte final do campeonato, o Rui Costa fez uns jogos fantásticos nesse Mundial de Júniores. Lembra-se assim de conversas que tinha? Era um menino que vinha de Lisboa, sim, cheio de receios, cheio sim, de medos, não é? Vinha de Lisboa, pá, eu estava sempre a puxar por ele em termos físicos e tal, pá, ele não, vamos fazer aqui uns alongamentos, e ele, pá, não dá, isto não dá, pá, não sei. Era assim muito coisa, eu puxava muito por ele, e uma altura até cheguei a falar com o Valença, pá, no princípio, justamente no princípio, depois é que começámos a ver, eu comecei a ver também, que ele era muito, muito bom, mas era, portanto, a sair com bola e tecnicamente, não é? E disse assim, pá, ele não mete o pé, não sei o quê, pá, nós temos que, pá, e depois eu falava muito com ele, não sei o quê, pá, vamos lá e tal, vamos lá, tu tens que recuperar a bola também tens que ajudar a recuperar a bola, mas de facto, pá, ele era bom jogador e digamos, ele no Benfica, se calhar não contavam com ele para o plantel. Eu acho que ele era mesmo para ser emprestado e não contavam muito com ele. Mesmo depois, quando o Rui Costa foi embora, eu disse-lhe assim, pá, tu agora vais para o Benfica, não sei o quê, tu não queiras ser emprestado a ninguém, pá. Tu tens que chegar lá e tens que ganhar o teu lugar no Benfica, porque tu tens condições para jogar. Não, eu gostei, mas gostei muito de trabalhar com ele, porque ele teve uma evolução muito grande. Sim, depois foi o que se... Sim. Ele não era aquele jogador em que o Benfica apostasse muito. Depois vieram para aqui também mais alguns jogadores do Benfica que não mostraram nada aqui, que não... Aliás, acho que até foi um dirigente, foi a salvo erro, não foi o Alvares. Não. Não, o dirigente do FAF. João Freitas? Não foi o João Freitas, era... Moreno. O Moreno é que descobriu o Rui Costa. Que eles deram outra lista de jogadores do Benfica que podia interessar, mas o Moreno viu uma vez, acho que foi ver um jogo do Benfica Porto, assim, uma história... e disse assim, não, aquele ali é que é jogador. E o Moreno é que foi o grande responsável pela vinda dele e digamos, para a evolução dele. Foi ele que disse, não, este aqui é que é jogador. Vieram outros com ele que não foram jogadores. Alguns em que o Benfica até apostava mais até nesses jogadores do que propriamente no Rui Costa, possivelmente. E foi tudo ao contrário. Sim, tudo ao contrário. Figueiredo, não é só o Rui Costa, que é um nome assim mais mediático e que teve grandes programinhos do futebol português com quem se cruzou. Jorge Jesus, José Mourinho, o que é que lhe dizem estes nomes quando se cruzou com eles? Sim. Eu joguei com o Mourinho, com o José Mourinho. Exatamente, é isso. Eu joguei com o José Mourinho. Foi na altura no Rio Ave. No Rio Ave, exatamente, 83. Porque o José Mourinho, nós chamávamos o José Mário, veio com o pai para
para a Vila do Para a Conde. Vila do Conde, sim. Estudava lá, ficava lá durante a semana, depois ao fim de semana eles eram de Setúbal e iam a casa no fim de semana, e o Mourinho jogava connosco. Pá, o Mourinho nunca foi jogador de futebol, né? Nunca foi grande jogador de futebol, mas chegou a jogar em algumas equipas. Depois acho que jogou também num outro clube também, no Caldas. Sim, no Caldas. Caldas. Acho que teve Acho que subiu a divisão. no Leiria, não sei se teve uma passagem, acho que também no Não, Leiria. no Leiria não. Ou nos Júniors, ou qualquer coisa, se não me engano. Acho que não chegou a jogar. Não chegou a jogar. Mas deu mais treinador do que jogador. Sim. Não, o Mourinho, o Zé gostava de futebol e tudo, mas não tinha assim grande aptidão para jogar. Passou nos juvenis do Leiria. Leiria, Rio Ave, Belenenses, Sesimbra, Comércio e Indústria. Depois deu como treinador. Pois. Eu possivelmente jogava no Leiria quando ele jogou lá, nos juvenis. 78, nos juvenis, não foi? 78, 79. Eu jogava no Leiria nesse ano. Eu tive 2 épocas no Leiria. Tive uma época em que joguei na segunda divisão. Subimos à primeira divisão com o Mourinho, o pai, com o Mourinho, e no ano a seguir jogamos na primeira divisão, o Leiria. Depois descemos nesse ano. O treinador não foi o Mourinho. Na segunda época não foi o Mourinho. Foram buscar um outro treinador, o Fernando Pérez, que trouxe jogadores de Sporting, um deles era o Jorge Jesus, era o Padrão, o Guarda-Redes, era o Diniz, que era angolano, que era um jogador da seleção nacional mesmo. Ele chegou a jogar na seleção. Mas o Mourinho não era, portanto não foi assim. Curiosamente, ele fazia parte também quando jogou no Rio Ave. No último jogo do campeonato há uma história interessante que é isto: o Mourinho nunca tinha sido convocado para nenhum jogo oficial. Eu tinha tido uma lesão no final da época, que andava ali assim um bocadinho a ver se conseguia jogar. E lembro-me que nesse jogo contra o Sporting íamos jogar ao Alvalade, e eu disse, eu era para ser, o Mourinho, portanto o José Mourinho convocou o filho para o jogo com o Sporting. Ele foi na comitiva connosco, portanto de antes iam 16 jogadores para o banco, e o Mourinho foi com o 17º. Eu ia ainda para fazer um teste, assim, para ver se estava em condições para jogar ou não. E resolvi dizer ao Mourinho, ao pai, que não dava, que a lesão não dava. Que para ele meter o Zé na ficha oficial do jogo, não é? Sim. Pronto. E o pai, portanto, o Zé, o Félix Mourinho, ficou todo contente, porque era um prémio, porque o miúdo jogava os jogos à quarta-feira, treinava connosco, não ganhava dinheiro, né? Ele andava a estudar, não ganhava dinheiro, e aquilo era um prémio para o Zé Mourinho, né? E pronto, tudo muito bem. Eu cheguei lá e tal, ele sentou-se no autocarro comigo, o Mourinho, assim, estávamos a conversar e tal, e eu disse-lhe: acho que não vai dar, para não sei o quê, para as coisas, não sei o quê. Pronto, eu assim meto o Zé na ficha e tal, não sei o quê. Bem, depois andava para ali, chegámos a Alvalade, lá entramos no balneário e tal, e eu entrei também, né? Portanto, estava ali assim, e de repente vi o Mourinho, o pai, não é? o José Mourinho Félix, a chorar, positivamente a chorar. E eu: o que é que se passa? Então, diz ele: não deixam meter o Zé, não deixam meter o Zé na ficha do jogo. Eu dizia: não acredito.
Porque não, isso pá, eu acho que já percebeste e tal, pá, que era um prémio para ele e tal, mas o Mourinho mesmo a chorar, pá, pá, tivemos ali assim, entretanto eu disse, pá, incrível, é impossível, não sei. Fomos para começou o jogo, não é? Portanto, fomos com menos um para o banco, não é? E eu fui com o José Mourinho para o camarote dos dirigentes do Rio Ave. Portanto, que, né, quando normalmente eles têm o clube visitante, estavam lá vários diretores, eu e o José Mourinho, eles sentados e nós assim em pé, assim na beirinha e estava o jogo a decorrer e tal. E a certa altura, pá, eu depois já digo qual foi o resultado do jogo. Pá. Eu fiquei em choque, porque depois houve lá eles começaram a falar que a dar assim umas bocas lá no camarote, e eu, pá, comecei a ficar enervado. Depois há uma altura em que eu caio assim sobre um indivíduo para dar-lhe assim um encosto que eles estavam a arrasar e estavam a atacar a mim, que eu percebi. E só sei é que depois no intervalo nós viemos beber uma água e tal. Quando chegámos ao camarote estava vazio e fiquei só eu e o Zé a ver o jogo. Pá, só que perdemos 7-0, pá. Perdemos 7-0, pá, no último jogo. Nós durante o campeonato todo chegámos a ser a melhor defesa do campeonato. Nós até ao final, sem aqueles 7 golos, acho que éramos, se não éramos a melhor equipa, se não era a melhor defesa que nós tínhamos, nesse campeonato, ficámos aí depois com esses 7 golos, é? E perdemos também um jogo 4-1, até fomos ganhar ao Porto naquele ano, que eu até fui eu que marquei o golo quando ganhámos nas Antas, e depois em casa perdemos 4-1 num jogo em que eu não joguei também. E pronto, aí é que, mas até mas dessa vez não apertou os colorinhos ao treinador? Não, porque eu estava lesionado. Eu estava lesionado, não é? Mas essa história do Mourinho é curiosa, porque já agora vou acrescentar mais uma coisa, que foi mais tarde o presidente do Rio Ave era portista. Estava sempre no camarote com o Pinto da Costa, estava sempre e tal. E quando o José Mourinho entrou no futebol profissional, né, ele era tipo intérprete do Bobby Robson. Sim. Que treinou e o Mourinho estava lá. Foi com ele porque ele sabia falar inglês e tal, não sei o quê. Mas foi aí que ele começou como treinador. Sim, não é? junto. Não é? E o José Maria Pinho depois veio ter com o Mourinho, não sei o quê, e a contar-lhe, quer dizer, a falar nessa história, quer dizer, eles não permitiram que o Mourinho fizesse um jogo na primeira divisão oficial, não é? E depois fui ter com ele a contar-lhe essa história. E eu fiquei assim, pá, como é que é possível, pá, devia ter feito aquilo, né? E ter tido coragem depois para ir falar com ele e ainda falar dessa história, né? Jorge Jesus. O Jorge, como jogador, também se cruzou com ele. Sim, fui colega dele na Liga. Já era aquela essência que vemos nos dias de hoje? Não, nada disso. Ele naquela altura, pá, também éramos jovens ainda, ele era novo, né? Possivelmente, não sei se ele tinha já na altura a ambição de ser treinador, mas como jogador era um jogador razoável,
Ele jogou, portanto, ele, aliás quando eu tinha um contrato assinado com o Vitória de Setúbal, e ele também era para ir, e ele foi, eu é que não fui, eu depois é que troquei pelo Amora naquele ano, pelo Amora, mas o Jorge Jesus aí não me recordo muito bem que ele era um jogador razoável, ele jogava no meio campo, era um 8 assim numa equipa e tal, mas tinha boa técnica ele. Agora depois foi uma surpresa, quer dizer, ele como treinador é muito bom, muito bom estratega e tal. Penso que ele aprendeu muito com o Manuel de Oliveira, porque ele foi treinado várias vezes pelo Manuel de Oliveira, no Portimonense, no Vitória de Setúbal. Penso que ele aprendeu muito, o Manuel de Oliveira era muito bom taticamente. Assim, alguma história curiosa que se lembre da sua carreira? Sei lá, possa partilhar? Talvez assim, de saber pôr-me a pensar qual foi o melhor jogador com quem eu joguei. Por exemplo, o Gospodinov era um jogador fantástico, o Gospodinov. Mas joguei aqui no FAF, que jogadores é que mais o marcaram? Já temos aí um ponto, sim. ponto de partida. O Gospodinov era um jogador fantástico, fabuloso, só que aquele, não conseguiram tirar, digamos, pô-lo a jogar numa forma, digamos, no aspecto tático, como ele devia jogar, porque era um jogador tipo solto ali, tanto podia ser do lado esquerdo como do lado direito. Normalmente, como ele era esquerdino, devia ser do lado esquerdo. Agora os esquerdinos jogam do lado direito, as coisas mudaram muito. Mas o Gospodinov foi um jogador que eu admirava imenso, era um jogador, era craque. Só que pronto, punham-no a jogar de uma forma em que não tiraram o rendimento dele. E assim, adversários mais difíceis que tenha apanhado? Adversários? Eu às vezes falo com alguns ex-jogadores, que eles lembram-se de quando jogavam contra mim, e que ele disse, eram umas guerras, contigo, havia assim algumas histórias. Agora, assim, alguma coisa assim de novo, assim que eu me lembro, assim não estou a ver assim de momento, mas joguei com muito bons jogadores, ainda joguei com o João Alves no Boa Vista, que também. E aqui no FAF, que mais referências é que guarda daqueles 4 anos? Aqui no FAF foi portanto, o percurso que fizemos, portanto, que sem dúvida nenhuma foi, portanto, digamos, a trajetória que tivemos aqui nesses 4 anos em que conseguimos chegar à primeira divisão. Isso de facto foi uma coisa enorme, me deu, se calhar foi a época que eu mais gostei, portanto, digamos, de subirmos uma equipa que nunca tinha estado na primeira divisão, isso é qualquer coisa. Acho que vivi um bocado isso dessa forma, como se já estava aqui há uns anos, não é? Já estava aqui assim há uns anos, fazia, portanto, 3 anos, 4 anos, e comecei a gostar, sentia-me bem com FAF, gosto de FAF, por isso é que eu nunca mais, não saí mais daqui. E é evidente que isso me deu muito, deu-me gozo, foi uma coisa, foi de facto um objetivo que se conseguiu aqui em FAF, e isso de facto deu-me imenso prazer, e sinto-me muito honrado por ter jogado aqui no FAF, e temos feito história. Acha que os ambientes, agora falando um bocadinho daquilo que o jogador também vive de dentro para fora, os ambientes eram diferentes no agora Estádio Municipal? Havia mais gente a apoiar o FAF do que agora? O que é que se sente em relação a isso agora que acompanha também de fora?
Eu acho que, pronto, claro, que aquela equipa, digamos, a equipa as pessoas que acompanharam a equipa da subida, digamos, no ano em que subimos, e a outra a seguir, acho que foram talvez digamos, os maiores momentos em FAF, e onde de facto havia muito, as pessoas acompanhavam o FAF. Penso que foi talvez as melhores épocas, pelo menos que eu me tenha percebido, onde de facto mais acompanhava o FAF. Penso que foram essas duas épocas. Agora também, quer dizer, vejo bastante entusiasmo em relação ao futebol, muitos jovens a apoiar o FAF, e gosto, às vezes que fui, muitas vezes, alguns jogos até convidado pelo Abel para ver no camarote dele. Nota-se que de facto que as pessoas gostam do FAF, e depois sobretudo o que eu noto é de facto a juventude que acompanha a equipa. Acho que o FAF vai, mais cedo ou mais tarde, vai subir, se não for esta época, a subir a outra liga, e depois, quem sabe, conseguir objetivos maiores, né? Que é chegar à primeira liga, né? Penso que isso poderá acontecer. Figueiredo, depois de jogar, lá está, como já disse, continua aqui em FAF. Na altura tinha, o que é que tinha além do futebol? É a confecção, está ligado à confecção. Okay. Tive sempre alguma ligação à confecção, pronto, e foi isso que também me ajudou a ficar aqui. Portanto, E o que é feito de si nestes tempos mais recentes, agora aqui por terras fafenses? Não, agora estou reformado, pá, agora é viver a vida, pá, é conviver, que tenho bons amigos aqui em Faf, como se fossem família. Como a minha família está muito dispersa e tudo, a minha família é aqui em Faf, o Natal passo em casa de amigos, pá, é assim, e é isso que também me faz estar assim, faz estar em Faf e sentir-me bem, sem dúvida nenhuma. Agora é uma terra que, pá, ao fim e ao cabo, é a minha terra, que digo eu, porque foi onde eu estive mais tempo, não é? Claro. Eu, como tive sempre, joguei em vários clubes, não é? Joguei, portanto, uns aqui, uns ali, sempre diferentes, e é evidente que eu me sinto muito, identifico muito com Faf, com a cidade, com as pessoas, pá, acho que as pessoas são simpáticas comigo, pá, e eu, pronto, gosto imenso de Faf. Uhum. Ok. Só para terminar, indo lá, já falámos do FAF e de muitos clubes e da sua carreira, mas já há aqui uma passagem da sua carreira em que chegou a jogar pela Seleção Nacional. Fui internacional. Seleção Nacional B. É mais uma história triste. É mais uma história triste. Eu assim, podia ter sido. Também já contou histórias boas. Pois, não é só... podia ter sido e não fui. Podia ter sido um jogador a outro nível. Eu, nessa altura era um bocadinho emocional, assim, mais a história digamos, de eu não ter podido jogar no Porto, não ter podido jogar no Belenenses. O Belenenses não tinha, naquela altura, por exemplo, não tinha dinheiro para me dar. Eles, por exemplo, queriam dar 2 jogadores que eram da seleção júnior, que eram dos júniores da seleção do Belenenses, em troca. Trocavam 2 jogadores por mim. O fulano não me deixou. No coisa também, depois também não pude também ficar no Porto. Mas fui convocado para a seleção B contra a Alemanha, onde eu joguei com o Diamantino, o Manuel Fernandes, Jaime Magalhães, o Jaime Magalhães, com Alhinho, com o Diamantino, sim, que era o capitão do Benfica. Eu não sou vaidoso, mas fui considerado o melhor jogador em campo. Tinha recortes de jornais que me apareceram depois com mudanças de casas que eu fiz, não sei o quê.
Joguei contra o Klaus Allofs, Thomas Allofs, e depois havia também um ponta de lança da altura, pá, que foi um ponta de lança, ele na altura estava a despontar também, um ponta de lança que eu agora, pá, não consigo lembrar o nome dele. Mas foi um dos melhores pontas de lança da Alemanha. E curiosamente, portanto, eu fui convocado foi o José Augusto, que era selecionador, e eu soube depois, passados que um mês e tal, ou 2 meses, houve 2 jogos da seleção, que era contra a Suíça e contra o Brasil. E eu, depois dos jogos acontecerem, eu soube que fui convocado para a seleção A. Eu e o Paquito, que era jogador do Rio Ave, que já faleceu, sim, infelizmente. Nós fomos os dois, à Alemanha, quando jogámos contra a seleção alemã, a seleção B. Nós jogámos contra a seleção B e a seleção A jogou contra a seleção A. Nós jogámos na terça e eles jogaram na quarta. Nós perdemos 1-0 e eles perderam 4-1 ou 3-1. E eu depois desse jogo que eu joguei na Alemanha, fiz o jogo todo, fui convocado, soube depois dos jogos terem acontecido, fui convocado para a seleção A, contra a Suíça e contra o Brasil. Porquê é que eu não fui internacional lá? Pois, porque, era isso que eu iria perguntar. Porque o presidente, eu tinha tido um problema digamos, de uma lesão que eu andava ali assim com grandes dificuldades em jogar. Eles conheciam que eu jogava com injeções para me tirar as dores, não é? Os jogos do campeonato que eu falhei um jogo ao outro do campeonato na parte final, porque andava ali com um problema muito, muito grave, e não treinava. Eu às vezes dizia ao Mourinho, pá, eu não tenho condições para jogar, não consigo jogar, e o Mourinho assim, punha-se ali assim a ver o treino, mas não dá mesmo, filho, não dá. Só se falarmos com uma massagista para ele me dar aqui umas coisas para as dores. E eu ia jogando. Mas, e quando eu fui selecionado, eu estava com esse problema. E o médico tinha-me mandado parar. Só que eu fui ter com o médico, né, quando fui convocado a primeira vez para a seleção B. E eu disse, doutor, eu tenho este problema assim, mas fui convocado para a seleção, se eu não for agora, nunca mais vou, eu tinha 27 anos, né? Nunca mais vou ser internacional, caraças. Diz ele, olha, vai e joga. Olha, se arrebentou, se não sei o quê, vai. E eu fui. Fiz um bom jogo, como já disse, e soube depois do jogo que eu e o Paquito tínhamos sido convocados para a seleção. Houve lá uma reunião, estava a ver, às vezes lá o presidente ia lá falar, não sei o quê, porque às vezes eles atrasavam-se nos ordenados e ele ia dar uma explicação. E nós soubemos que tínhamos sido convocados para a seleção. O Paquito queria bater no presidente, até fui eu que o agarrei. Não devia ter agarrado, devia ter deixado de bater no gajo. José Maria Pinho. O filho dele, que agora que é empresário, que anda aí, que era todo ligado ao Porto e não sei o quê. O facto é que eu não fui internacional A, eu sei que ia jogar de início, depois soube que ia jogar, que era titular, que ia ser titular. Quem jogou foi o Simões e o Paulo, o Simões, que já tinha mais idade até do que eu, e que jogava no Portimonense. Ele e outro jogador que também já com uma idade também que jogava no Portimonense. Eu não fui internacional por causa do presidente do Rio Ave. Não fui internacional lá por causa disso, simplesmente.
esteve perto do Porto, esteve Sim. perto de ser internacional lá, É. mas ainda assim, foi uma carreira boa. Foi. Claro que agora eu penso que se as condições que havia de antes, digamos, que há agora, antigamente, pá, e com outros treinadores, eu acho que é evidente que conseguia chegar a outro patamar, com certeza, não é? Agora era uma diferença enorme. Eu agora vejo só os campos, pá, os relevados. Tudo muito diferente. Eu cheguei em Pelados, não é? Pois. Eu cheguei em Pelados. Nós no Rio Ave ganhámos ao Benfica 1-0, ganhámos ao Benfica num Pelado, não é? Não é? Nesse ano no Rio Ave até ganhámos ao Benfica, empatámos com o Sporting em casa, fomos ganhar às Antas, não é? Portanto, E porquê é que não deu mais treinador? Ainda teve ali aquele... a questão do treinador é assim. Não era um objetivo seu? Ou... Eu fui treinador, pá, é assim. Houve uma situação, teve a ver com razões familiares, pessoais, porque o meu objetivo, eu andava preparado para ser treinador. Também não foi a melhor altura em que eu fui treinador, não foi a melhor altura da minha vida. Tive ali alguns problemas, digamos, de divórcio, não sei o quê, pá, e não consegui, portanto, impor-me ou começar uma carreira de treinador. Mas eu tinha, portanto, depois na altura tive várias oportunidades, era para ir trabalhar com o Raul Águas. Nesse ano eu ia trabalhar com ele porque ele não tinha adjunto e tivemos conversas para eu, portanto, eu queria aprender com ele, com o treinador dele, assim como ele. O Manuel de Oliveira até era um treinador que eu gostava de trabalhar com ele, portanto, para também aprender um bocado a nível tático e tudo isso, e não aconteceu. Depois com o Raul Águas nós tínhamos combinado que quando ele arranjasse um clube, ele tinha saído de um clube qualquer, que eu depois, portanto, ia trabalhar com ele. Acontece que ele foi convidado pelo Artur Jorge para treinar a seleção nacional. E dizia, eu para a seleção não te posso levar, para já. Foi outro quase. Pois, exatamente. E de modo que foi assim, depois acabei por... mas eu preparei-me sempre para ser treinador, portanto, eu sabia muito da preparação física, de tudo, e era assim, portanto, era interessado por isso. Mas depois, na altura em que a minha experiência no futebol, mesmo aqui no FAF, eu não dava com a cabeça a 100% no futebol, e arrependi-me de ter começado aí, mas pronto, não aconteceu. Não aconteceu. Foi. Tira, só para terminar, lá para casa, o que é que diria aos jovens fafenses, não é? Quem está a começar também, se calhar, a gostar de futebol e de desporto, para se queiram seguir uma carreira ou também eventualmente acompanhar o FAF e perceberem um bocadinho daquilo que é a história do FAF. E se calhar, lá está, também é preciso olhar um bocadinho para o passado para viver o presente e olhar para o futuro. O que é que diria aos jovens fafenses sobre o FAF? Eu penso que aqui, portanto, em FAF, reparo que há muita juventude que acompanha, não é? E é evidente que agora só não joga futebol quem não quer. Não é? Porque há muito boas condições para se jogar, não tinha nada a ver com os anos passados, não é? E de facto acho que vale a pena, portanto, quem gosta, quem tem alguma aptidão, isso aí, para jogar, penso que deve arriscar. O futebol hoje em dia é muito mais interessante, quer dizer, compensa mais. Nós antes tínhamos muitas dificuldades, quer dizer, nos clubes, a nível até às vezes de vencimentos,
Eu, em alguns clubes, cheguei a ter 4 meses de atraso ordenados. Depois chegávamos ao final da época, eles viam-nos 2 meses ordenados, depois ainda queriam fazer um acordo connosco para a Itália, assim, depois acabámos por agora, de facto, agora há condições em quase todo lado. De facto, a gente olha, eu às vezes eu tenho um videozinho que foi passado, só pode ter sido acho que, agora já não sei em que clube é que foi, se foi no Rio Ave, acho que foi no Rio Ave, onde o Mourinho, o treinador, faz a apresentação dos jogadores, que vamos entrando a entrar, íamos treinar. Bem, nós parecemos maltrapilhos, pá, com uns com uma camisola, t-shirts amarelas, outras pretas, outras vermelhas, outras não sei o quê, alguns rotos, t-shirts todas rotas e tal, não sei o quê. Pá, agora não, agora há muitas condições para jogar futebol, bons equipamentos, boas bolas, tudo, bons treinadores, pessoas formadas, não é? que fazem, digamos, que constituem a equipa técnica, não é? Preparadores físicos, percebem de fisiologia, portanto, do esforço, não é? Quando antes não, antes éramos curiosos, não é? Eu sempre acompanhei isso, até porque eu tinha o meu irmão é preparador, era professor de educação física e tal, e eu estudava muito aquilo, na altura até foi um objetivo, eu também, portanto, tirar o curso de educação física, mas depois acabei por desviar para um outro tipo de negócio. Mas agora, de facto, os jovens têm tudo, e podem concretizar os sonhos deles. Se quiserem ser jogadores de futebol, há que... É preciso ter alguma sorte para chegar lá acima. Claro, todos, exatamente, mas tem que haver, portanto, tem que haver muito empenho. Hoje em dia o futebol é muito competitivo. Às vezes não basta ter muita habilidade, não é? Não basta ter técnica só, e o resto, a parte física, a parte, digamos, de vontade de ganhar e espírito de sacrifício, isso é uma coisa fundamental, porque hoje em dia também é muito mais exigente, o futebol é mais rápido, é mais... Eu gosto muito digamos, do futebol que se faz agora, que não tem muito a ver com os nossos tempos. Agora só não é ajuda o futebol para quem não quiser, quer dizer, ou não conseguir, não é? Mas pronto. O Figueiredo conseguiu e aqui consegui também... relativamente, que eu não me sinto totalmente realizado, porque de facto houve umas possibilidades que não se concretizaram, não é? Mas de qualquer forma, não, mas estou contente comigo próprio, porque uma coisa é certa, sei que no futebol dei tudo aquilo que podia e sabia, pronto, isso dava o meu máximo, não havia outra forma, era assim que eu via o futebol, não é? E também conseguiu falar aqui um bocadinho sobre o FAF e sobre a sua carreira. Muito obrigado. Sim, muito obrigado também. Foi um prazer. Eu não fui um bom entrevistado, porque não estou muito habituado a essas coisas. Mas correu bem. Obrigado. Mas agradeço também a vossa, digamos, a vossa ideia de me dar a oportunidade, tanto de falarmos um bocado sobre o FAF, sobre a história do FAF, e também em relação também à minha atividade, digamos, à minha carreira desportiva. E pronto, muito obrigado por nós tudo também. isso. Ok.